Olá, aluno. Meu nome é Maria Lúcia. Hoje nós vamos falar sobre materiais sintéticos, tá ok? Bom, esse é um assunto no qual a gente tem várias situações, várias colocações, várias curiosidades a serem ditas. É um assunto que a gente, para falar dele, é impossível falar de materiais sintéticos sem falar de avanço tecnológico, tá? Então, assim, começaremos pelo seguinte: entende-se por material sintético todo material que foi transformado, tá? Que ele não se manteve com as mesmas condições as quais eles são encontrados na natureza, tá? Então, ele sofreu interferência humana. Então, ele é dito material sintético. No seu dia a dia, você tem um monte de materiais, né? Então, você pode olhar aí ao seu redor e observar na mesa que você está estudando, nos materiais que você está utilizando, as coisas que estão compondo o seu ambiente, né? E observar que materiais são esses, como esse objeto foi feito, o que foi utilizado, né? Por quais etapas passou cada uma dessas coisas, desses objetos que você está observando, né? Então, assim, para começar, se você vai responder essa atividade inicial, né? Cite alguns materiais naturais utilizados no seu dia a dia. Gente, isso é fácil, tá? Você começa da alimentação. Pronto, né? Alimentação, obviamente, alimentação natural. Não importa o que você vai comer, né? É uma carne, uma verdura, uma fruta, né? É um alimento, é um material natural. Fora isso, você tem, vamos dizer, o lápis que você está escrevendo. É madeira, né? Então, é um material natural. Os móveis que você está utilizando também. O tijolo de uma casa, né, que é feito extraído lá do solo, né, feito de argila. Então, assim, você tem as cerâmicas, tem uma série de materiais que são materiais naturais, que você pode citar aí. Cite alguns materiais sintéticos do seu dia a dia. Nossa, gente, olha só, tem uma coisinha, né, que deve estar aí junto com vocês, que a gente sabe, que é o nosso celular, né? Tá toda hora ali, é material sintético, ou seja, é um material que ele sofreu uma série de transformações. Fora isso, você pode falar de qualquer plástico que tiver ao seu redor, né? Uns brinquedos que você tem, que você utiliza. No seu estojo, provavelmente aí deve ter canetinhas, né? Essas canetinhas coloridas, esses grifa-textos, ou então aquele tubinho de branquinho, né? Que hoje em dia tem de várias formas, mas seja lá qual for, se é o de fita, se é o líquido, a caneta, tudo isso é sintético, tudo isso é material sintético. Né? Em casa, você chega em casa, você vai ter um monte de coisa, as embalagens de modo geral, tudo é material sintético. Aí você tem duas coisas sobre as quais você vai falar. Né? Aquilo que você vê de aspecto positivo dos materiais sintéticos, sobre os materiais sintéticos apenas, né? E quais são os aspectos negativos? Quais são os aspectos positivos de um material sintético? Primeiro, tá, é a maleabilidade deles, a facilidade em mexer, né, numa indústria, numa fábrica, né, em poder moldar, em poder modelar. Segundo, eles são bem mais leves, de modo geral, o material sintético, eles costumam ser mais leves. Eles podem ser moldados para ocupar o menor espaço possível, né? O custo, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, o custo é bem mais baixo do que um material natural.
Aí você tem assim, em relação ao ambiente, eu vou falar do negativo já já, mas assim, em relação ao ambiente, né? Se você precisasse produzir tudo que é de plástico, produzir com madeira ou com vidro, que é sílica, né? Você extrair uma quantidade de matéria-prima imensa do ambiente, né? O plástico, a gente vai falar depois das coisas pelos processos que ele passa, e aí você vai ver que assim, você pode reciclar, você pode reutilizar o plástico, não é mesmo? Agora, outras situações, isso já fica inviável. Então, vamos lá, olha, você tem a classificação dos materiais, né? Materiais naturais. Os materiais naturais, obviamente, fácil de entender, né? São os materiais extraídos da natureza. Eles podem ser manufaturados ou não manufaturados. Manufaturados quando eles são trabalhados de tal forma que eu possa utilizá-los. Essas imagens que vocês têm aí, gente, assim, eu acho muito boa de se entender, são perfeitas para vocês entenderem, né? Você tem aqui a madeira, né, só cortada e um banco ali. Então, você tem do lado direito o exemplo de um material natural manufaturado. Do lado esquerdo, ele bruto, né? Os dois são úteis. Não esqueçam, a madeira ela vai ser utilizada, seja lá para aquecimento de uma lareira, de fornos, né? Ou mesmo para a construção de outros objetos que ainda, né, vão ser manufaturados. Tá? Então, você tem as duas situações. Nas duas imagens de baixo, vocês têm o algodão, né, o natural ali, bruto, né, e o manufaturado, ou seja, foi produzido a partir do algodão, foram produzidas essas mantas aí, né? Assim como tantos outros tecidos à base de algodão. E os materiais sintéticos são os produzidos pelo homem, então, que sofreram modificações na sua estrutura original. Essa imagem também é uma imagem que ilustra muito bem essa questão do material sintético. Do lado esquerdo, você tem uma refinaria de petróleo, tá? Uma foto, uma imagem de uma refinaria de petróleo, onde nessa refinaria são separados os diferentes produtos do petróleo. Também assunto esse que você já estudou, né? Nós já estudamos a questão da destilação do petróleo, que aí vai separar em várias coisas. E uma delas é o plástico, tá? Que vai ser extraído do petróleo para ser produzido tantas coisas aí. Esse brinquedinho, né? Um brinquedinho clássico aí que todos vocês conhecem, tá? Mas aí, assim, o plástico, que ele tá como exemplo o brinquedinho, mas, gente, a quantidade e a variedade de plásticos que nós temos no nosso dia a dia é muito grande, tá? É muito extenso. Na sua casa, se você estiver na sua casa e você observar dentro dos armários de cozinha, você tem os potes, diversos tipos de potes plásticos, os alimentos que são embalados em plásticos, tá? Alimentos feitos em sacos plásticos ou em depósitos, recipientes plásticos mesmo. Vai para a lavanderia, vai lá para a parte da despensa, coisa de produto de limpeza, né? É detergente, cândida, desinfetante e tantas coisas, removedor, querosene, lustramóveis, tudo em material plástico, né? Isso é muito importante, isso foi muito importante, a produção do plástico foi muito importante para a humanidade, no sentido, e aí é um aspecto positivo, no sentido de que ele é de fácil manuseio, você pode produzir muito mais com muito menos, né, sem agredir a natureza.
se torna fácil de ser transportado, os materiais plásticos são transportados. Imagina só se você tivesse que transportar todas essas embalagens que eu acabei de falar, de produto de desinfetante, produto de limpeza, imagine se eles fossem colocados em embalagens de vidro, gente. Imagina o problema que ia causar isso, né? O peso desse material, que seria muito diferente. Então, assim, não é à toa. A gente tem, sim, os aspectos positivos em trabalhar, em falar dos plásticos, tá bom? E aí, assim, uma coisa importante de vocês separarem, de vocês definirem é o seguinte... os plásticos têm que ser separados da borracha. Borracha é uma coisa diferente. Vocês sabem que existe a borracha que ela é extraída da seringueira, né? Do látex. Isso vocês aprendem, né? Bem antes, lá atrás vocês aprendem, né? Como que se faz a extração, faz aqueles cortes nas seringueiras, extrai o látex para produzir a borracha. E tem também uma borracha que ela é feita a partir do petróleo, tá bom? Bom, os plásticos, eles recebem uma classificação de acordo com a forma de manuseio deles. Eles podem ser termoplásticos, que são os plásticos usados para embalagem, de modo geral, são os que a gente mais conhece, tá? E aí ele vai ter assim, ele vai estar presente na maioria dessas embalagens que nós acabamos de mencionar, e ele tem uma coisa muito boa por ser termoplástico, que é assim, ele pode ser remoldado. Então tudo aquilo que é coletado, né, seja lá a garrafa PET, eu esqueci de comentar, mas é importantíssimo, né, a quantidade de garrafa PET que a gente tem pelo ambiente. Então, isso tudo ele pode ser coletado e ser levado para reciclagem, coisa que também você já pode aí separar, né, lembrar, recordar. A gente tem a questão lá, o lixo que é coletado seletivamente, esses plásticos coletados seletivamente, eles podem ser levados para as grandes empresas, né, eles chamam de cooperativas, que vão pegar esse plástico, vão formar uns blocos e mandar para a fábrica de reciclagem. Lá ele vai ser derretido, vai sofrer uma transformação, vai derreter, aí ele pode virar sacolinha plástica, ele pode virar uma nova embalagem de outro produto de limpeza que seja, tá? Então, esses que entram na reciclagem são chamados os termoplásticos. E o outro tipo de plástico são os termorrígidos. Os termorrígidos são aqueles assim, que eles podem até ser derretidos, mas eles não podem ser remoldados, eles não conseguem ser remoldados. E eu vou dar como exemplo para vocês, a coisa mais assim fácil de vocês entenderem, nos interruptores das tomadas, vocês têm uma coisa assim, normalmente esse plástico ele é escuro, é um plástico preto. Esse plástico não pode ser reutilizado, tá? Não pode ser reciclado, porque ele é um termorrígido. Então tem várias coisas que são utilizadas na instalação elétrica e que não pode, infelizmente, ser remoldado, porque são termorrígidos, né? Então não é tão tranquilo de você produzir, como é o caso dos outros lá, dos termoplásticos. Tá bom, gente? Então, por hoje é só. Até a próxima aula.